Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo, eu vou comentar as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do sexto ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Depois de você ter lido o conteúdo, ter assistido a aula no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa segunda semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e até bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. O tema dessa semana, problemas urbanos da periferia aos grandes centros urbanos. E a primeira questão pede-se para observar uma charge e responder no caderno. A charge diz o seguinte: papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Então, o pai e os filhos moradores de rua falando do direito à moradia. É uma crítica aí presente na charge em relação às moradias no espaço urbano. Na letra A, pede-se qual a relação entre a charge e o que foi estudado nessa semana? O que é direito à moradia? Bom, a charge, gente, ela faz referência aí especificamente, ao texto da Constituição Federal e fala um pouco sobre a questão das moradias, e onde todo brasileiro ele tem direito à moradia. É um direito parcial e até subjetivo. E a relação entre a charge e o assunto que foi estudado nessa semana fala especificamente da falta de moradias no espaço urbano, e que muitas vezes nós temos aí as moradias populares, que se torna um grave problema no Brasil atual. As cidades elas vêm aumentando em número e a população também acompanhou esse crescimento urbano, tornando os grandes e médios centros urbanos com expressiva importância nesse cenário desde a década de 1950, em virtude do período em que vivemos o êxodo rural, que foi a migração das pessoas do campo para as cidades. Isso devido principalmente à mecanização do campo, à mecanização agrícola, à concentração fundiária e os problemas ligados ao próprio campo, como, por exemplo, os fenômenos naturais, como secas, queimadas, etc. Essas pessoas, então, vão para a cidade buscar melhores condições de vida, mas nem sempre isso ocorre em virtude da grande desigualdade social vivenciada na cidade, que leva as pessoas a viver então em moradias improvisadas e precárias, geralmente em áreas periféricas que nós conhecemos como favelas. Uma moradia digna, com um lugar seguro para viver, no qual exista um fornecimento de água e luz de forma adequada, coleta de lixo, de esgoto, e com uma qualidade de vida expressiva, se torna até difícil no espaço urbano. Morar bem significa ter acesso fácil aos transportes públicos também, e todos os outros serviços prestados pelo Estado, como saúde, educação. Então, uma moradia digna é fundamental para que as famílias possam viver de maneira estruturada. Na letra B, está perguntando se você consegue perceber alguns dos problemas relacionados à charge em seu município e quais são eles. Bom, é uma resposta pessoal, mas vocês podem colocar aqui na sua cidade, onde você mora, se é zona rural, se é zona urbana, se existe então esse problema de falta de moradias na sua cidade. E se também existem outros problemas, e você vai citar quais são eles na letra B. Já na letra C, pede-se, em sua opinião, como esses problemas podem ser resolvidos. Ou seja, também é uma questão pessoal, na sua opinião. Você pode enfatizar que para solucionar a questão da moradia, o poder público, a sociedade, pode então implantar políticas voltadas então para a construção de moradias populares
em conjuntos habitacionais, né, mas de forma segura, em terrenos até mesmo públicos. E pode sugerir também ações de infraestrutura, como urbanização de vilas e favelas, para que possa então trazer mais dignidade às moradias das pessoas que residem naquele lugar. E por outro lado, também pode-se levar em consideração a fixação do agricultor no campo para ajudar então a redução do déficit habitacional na zona urbana. Isso porque vai diminuir o êxodo rural. Na questão 2, pergunta-se, na sua localidade, há equipamentos públicos nas ruas e praças, no transporte coletivo, nos edifícios, voltados para as necessidades das pessoas com deficiência? Eles são suficientes? E por quê? Também é uma questão pessoal, vai depender então da localidade onde você mora, se existe então essa infraestrutura voltada para as pessoas com necessidades especiais. Então você vai responder se existe e quais são e se são suficientes. Então você pode enfatizar a importância da acessibilidade para todas as pessoas das cidades e também até mesmo na zona rural. Se não tivesse infraestrutura, o que pode ser feito então para melhorar a infraestrutura urbana voltada para essas pessoas que têm necessidades especiais? 3. Conforme o IBGE, aglomerados subnormais são assentamentos irregulares, conhecidos por diversos nomes de acordo com a região, como cidades informais, favelas ou aglomerados urbanos. Observe o mapa e responda em seu caderno. Aqui nós temos um mapa, e esse mapa diz respeito às pessoas vivendo em aglomerados subnormais, que são as favelas ou comunidades. E pergunta-se na letra A, quais são as regiões metropolitanas onde a presença dos aglomerados subnormais é significativa? Explique. Bom, voltando no mapa, dá para a gente poder perceber que nas regiões metropolitanas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, se destacam, então, de forma significativa a presença de aglomerados subnormais. Mas também nós temos outras regiões metropolitanas, como também de Salvador, região metropolitana de Belém, dentre outras. Letra B. Do ponto de vista da distribuição dos aglomerados subnormais no espaço geográfico brasileiro, algo chamou a sua atenção? O que e por quê? Bom, relativamente pessoal a essa questão, você, aluno, vai ter que trazer para a questão o que chamou a atenção sua nesses aglomerados subnormais apresentados no mapa. Sendo assim, vocês podem responder que os aglomerados subnormais se formaram em torno das grandes metrópoles brasileiras, como é visível aqui no mapa, porque esse processo resulta então do intenso êxodo rural e do crescimento desordenado das grandes cidades brasileiras. Letra C. Em sua opinião, a falta de políticas públicas para o setor de habitação contribui para a existência dos aglomerados subnormais? Justifique. Bom, está ligado diretamente à questão da habitação e à existência das áreas periféricas. Então a resposta será sim. E você pode justificar que frequentemente desocupa-se uma comunidade para a construção de uma obra no terreno e parte da sua população é transferida para conjuntos habitacionais construídos com recursos públicos, os chamados conjuntos habitacionais populares. No entanto, outra parte da população não é beneficiada por esse programa e precisa então arrumar uma forma de se manter na cidade. Daí o aparecimento de novas comunidades, ou então o crescimento das favelas já existentes. Na questão 4, pede-se: as grandes e médias cidades geralmente são mais poluídas que as pequenas cidades e o meio rural. Por que isso acontece? Responda em seu caderno. Bom, nós sabemos que nas grandes cidades nós temos aí uma contribuição para a poluição tanto do ar quanto da água, do solo, por diversos motivos. E isso porque, devido ao crescimento acelerado dessas grandes cidades, que não ocorreu de forma planejada, né, respeitando aí o meio ambiente, esses problemas eles se aumentam e agravam dia após dia, que precisam ser resolvidos, porque compromete a qualidade de vida nas cidades. Questão 5 e última. Sobre o lixo no seu município, pesquise ou converse com seus familiares. Letra A. Onde o poder público descarta o lixo que sai da sua residência? Bom, é uma questão pessoal também. Você vai responder se o lixo é direcionado para um aterro sanitário ou se é para um lugar específico,
né? Como, por exemplo, algumas cidades ainda têm os lixões, onde são destinados os lixos urbanos. Na letra B, na sua cidade tem coleta seletiva? Se sim, relate o processo de coleta e o destino final do material reciclado. Bom, se existe, você vai colocar que existe a coleta seletiva e como que ela é feita. Se não, você vai explicar também por que não existe e como que é feito, então, esse processo de reciclagem dos materiais que podem ser reciclados, né? Como, por exemplo, o espaço onde os catadores individuais coletam esses materiais reciclados de porta em porta e vendem para as unidades de ferro velho. Letra C. Qual a importância da atividade dos catadores de lixo? Bom, o catador de material reciclável, gente, é considerado um importante agente ambiental, porque ele aumenta o índice de coleta seletiva no Brasil, dando andamento, né, a uma cadeia sustentável, a possibilidade de reaproveitamento e reciclagem de vários produtos industrializados. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 6º ano do Ensino Fundamental.